pessoal, apaixonados e apaixonadas por aviação, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Pode Voar Seguro. Estamos aqui hoje com Bruna Lopes para falar de resseguro internacional, né? Vamos falar de brokers, de resseguro, como a mágica acontece lá no exterior. E aqui, Bruna Lopes, nossa amiga aí de grandes jornadas, né? É formada em Relações Internacionais, já passou por diversas seguradoras de mercado, foi resseguradora também, né? Na GCS, e hoje ela é underwriter na Howden, que também é uma grande parceira de negócio, um broker internacional. Aqui é um bate-papo assim, descontraído, nos pilotos, proprietários de aeronave, para quem ama aviação, entender um pouco de seguro, né? Que a gente tem muitos canais de aviação explicando tecnicamente voos, explicando acidentes, explicando curiosidades, mas não tem ninguém que fala de seguro, né? E a gente está aqui para poder desmistificar um pouco a caixa preta do seguro, falar assim de uma forma mais simples, mais direta, e talvez que as pessoas não entendam, né, de uma forma, porque hoje todo mundo se fala o segureza, né? No segureza, entre seguradores e resseguradores, está tudo certo, mas o cliente, ele ainda fica um pouco inseguro, ele ainda fica um pouco perdido para entender isso. Então, vamos lá. Depois do seguro vem o resseguro. E o que seria o resseguro aí para nossos espectadores entenderem como é que funciona? Bom, primeiro, queria agradecer aí o convite, a oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa. Acho bem legal a gente trazer o assunto do seguro, né, para o nosso mundo da aviação. Então, mais uma vez, obrigada. Eu vou usar, na verdade, um paralelo, né? Acho que o resseguro, na verdade, quando a gente está falando de seguro, nada mais é o cliente transferindo, né, o risco dele para a seguradora. E no resseguro, na verdade, é a seguradora transferindo o risco dela para um ressegurador. Então, na verdade, ela está se protegendo, né, o caixa dela, o capital dela, para que ela continue, como a gente chama, né, de solvente, ou seja, que ela tenha aí condições para, enfim, pagar um sinistro, continue aí operando. Então, o resseguro nada mais é do que o seguro da seguradora, a proteção que ela compra, né, para a solvência dela, né, para a sobrevivência dela. Exatamente. E aí, Bruno, tem vários parâmetros aí de resseguro, vários níveis de resseguro, né? Sim. E a gente fala muito no mercado, né? O piloto de avião escuta muito em resseguro automático e resseguro facultativo. Sim. E o que seriam essas duas modalidades? Tá, o resseguro automático, ele nada mais é do que a cobertura de resseguro dada para uma seguradora, onde o ressegurador ele dá para a seguradora como se fosse uma caneta para ela poder cotar com liberdade os riscos, enfim, que estão acordados entre as partes. Então, o ressegurador vai dar para a seguradora um guideline do que ela pode fazer sozinha, os limites que ela pode assumir. Então, trazendo para o mundo da aviação, né? Os tipos de aeronaves que ela vai poder cotar sozinha, até qual o valor da aeronave que ela também vai poder cotar sozinha, a quantidade de assentos, né? Ou até mesmo hangares, aeroportos. Então, isso seria um resseguro automático, onde a seguradora pode assumir automaticamente aquele risco. Certo. Então, vamos lá. A gente está aqui com o King Air C90. Certo. Né? E aí, a seguradora, ela vai analisar esse risco. Fala assim, poxa, eu quero perder em cada acidente 1 milhão. Isso. Aí ela fica com 1 milhão no colo. Exato. E o resto ela faz um resseguro automático. Ela transfere o risco automaticamente. Então, a gente chama de contrato. Então, nesse contrato vão estar estabelecidas as regras, ou seja, quanto que a seguradora ela vai assumir de responsabilidade em cada sinistro e quanto que vai ser transferido de risco para o ressegurador, ou seja, quanto que ele vai pagar em um eventual sinistro.
Então, isso já está acordado de forma automática. E a seguradora, ela pode assumir cotações, ela pode assumir riscos, desde que estejam dentro daquele guideline. Sim, e de forma automática o ressegurador vai falar assim, ó, no Kinguer você pode trabalhar com a taxa, um viés de tanto a tanto que eu tô com você. Hoje em dia, antigamente, funcionava dessa forma. O ressegurador, ele colocava um guideline de taxas, né? Um direcionamento de taxas mínimas, né? Que a seguradora poderia trabalhar. Hoje em dia, as seguradoras, elas têm uma liberdade maior, desde que elas tragam resultado para aquela operação. Então, normalmente, os contratos automáticos, eles duram 1 ano. E ao final de cada ano é avaliado o quanto que aquela seguradora gerou de prêmio versus o que ela deu de sinistro naquela conta. Certo. Então, a gente não tem a taxa mínima. Ela assim, ó, subscreve aqui e me dá um resultado. Alguns casos tem, mas a grande maioria hoje a gente sabe que não são estabelecidas mais taxas mínimas. O subscritor, ele tem, na verdade, até uma responsabilidade maior, porque ele precisa dar para o ressegurador um conforto de que o ressegurador vai ter um resultado positivo no final daquele ano. Final daquele ano. Exato. E com certeza. E aí, né, sinistros acontecem. Hoje o pessoal vê muito o sinistro fatal, né, aquele que vai na mídia, que chama atenção. Mas a gente tem vários sinistros, né, pequenos, que aparentemente não acontece nada, mas que é uma pancada, né? A gente teve um caso aqui, manobrando o Kinguer desligado dentro do hangar, bateu a cauda na parede e foi $800 mil, né? Então, são grandes montes. Aí, nessa pancada de $800 mil, a parte, a perda máxima que a seguradora estipulou, tá toda dentro dela, se ela estipulou 1 milhão, tá toda no colo dela, ou o ressegurador, ou tem o automático com a participação? O ressegurador está em todos os sinistros ou ele vai estar só acima da perda máxima? Existem duas formas de fazer uma colocação automática, né? Existe uma forma em que são colocados, o que a gente chama de não proporcional. Então, é exatamente isso que você está falando. A seguradora, ela vai assumir uma responsabilidade monetária, então, supondo, como se fosse uma franquia, $1 milhão, e tudo que exceder esse valor, o ressegurador vai pagar. E existe o que a gente chama também de quota share, que é o proporcional. Nisso, a seguradora e o ressegurador, eles estão juntos em todo qualquer sinistro, e eles dividem a proporção que cada um vai pagar o sinistro. Então, existem essas duas formas, normalmente, de colocação. Entendi. Muito bacana, né? Para chegar na composição final de prêmio do segurador. E aí a gente já viu no passado, né, várias seguradoras fechando carteira. Sim. Por alta sinistralidade. Você, na sua opinião, né, isso seria devido a quê? Um contrato de automaticidade mal calibrado, uma subscrição que não deu certo? Como é que a gente pode ver... porque na pandemia, principalmente, nós perdemos 6 seguradoras numa tacada só, fechando suas carteiras de aeronáutica. É difícil a gente falar um motivo, né? Até porque, enfim, a gente não sabe explicar por que uma seguradora pode decidir, né, não fechar uma carteira. Então, podem ser inúmeros motivos. Pode ser realmente por uma questão de resultado, como pode ser também uma decisão do grupo. O grupo desejou não trabalhar mais com aquela carteira. E trazendo um pouco para o cenário do aeronáutico, a gente não pode deixar de esquecer, assim, da guerra, né, da Rússia e da Ucrânia, onde os prejuízos eles já superaram 11 de setembro. Sim. Então, a gente sabe que, nesse sentido, muitos resseguradores, seguradoras internacionais, eles acabaram sendo prejudicados no sentido de pagamento de sinistros. Então, nem sempre é só por uma seguradora estar fazendo preço prêmio baixo. Às vezes é um contexto global. Às vezes é um contexto global, exatamente. Global. E aí, indo nesse contexto global, né, a gente não pode deixar de citar também o que aconteceu com a Boeing, né, que groundeou o 737 MAX no mundo inteiro. E isso gerou, sem ninguém saber, um baita de um prejuízo no resseguro lá fora, né? Sim. E aí essas taxas vieram todas repassadas para nós, né? Porque o seguro, ele nada mais é do que a gente fala do princípio do mutualismo, né? Uhum. Então, na verdade,
A gente escuta muito isso dos nossos clientes, né? Então, hoje, trabalhando, né, na posição de broker, né, na Howden, a gente explica justamente isso para os clientes. Mas por que eu estou pagando, né, pelo sinistro que está acontecendo na Ucrânia? Mas a minha aeronave não vai voar para lá, né? Por que eu vou pagar por isso? Porque, na verdade, é um mutualismo. O bolso do ressegurador que está dando capacidade para a seguradora que está atendendo o seu cliente é o mesmo. Então, ele, na verdade, ele está pagando por um sinistro. Tudo bem, os segurados no Brasil podem não ter nada a ver com isso, mas o bolso é o mesmo. Então, é por isso que, no final das contas, um evento como o da Boeing, ou até mesmo, né, os eventos da guerra da Ucrânia, eles acabam impactando o mercado de seguros como um todo. Como um todo. E na Ucrânia ainda gerou também um segundo problema, que foi o confisco, né, do Putin, Exatamente. Né? Que foi um confisco que todos os lessores entraram nos resseguradores com minhas aeronaves foram confiscadas. Né? Exatamente. É uma cobertura que já foi revista pelo mercado, então, assim, a cobertura de guerra, ela realmente foi a mais impactada no nosso mercado de aviação. E os resseguradores têm revisto lá fora, inclusive, a aplicação da cobertura, né? Então, hoje, um limite de guerra, ele é aplicado no que a gente chama de agregado anual. Ou seja, o segurado vai ter aquele determinado limite, uma vez esgotado, a pólice está cancelada e o ressegurador não vai pagar de novo. Então, a gente está vendo uma tendência aí dos resseguradores também mudarem a forma como eles dão a cobertura para tentar recuperar aí um pouco o prejuízo que eles tiveram. Ô Bruno, e a gente escuta muito no mercado, né, na comercialização de seguros, escuta muito dos proprietários, dos pilotos, né? Poxa, mas por que eu estou pagando causa de guerra se aqui no Brasil não tem guerra, né? A gente escuta isso, mas a guerra vem do Who War, né? Gringo, que hoje, né, que praticamente cobre qualquer tipo de alvejamento de arma de fogo, né? Exatamente. Na verdade, assim, apesar do nome da cobertura ser guerra, né, a gente não está cobrindo somente guerra, né? Exato. Então, a gente cobre guerra, a gente cobre confisco, a gente cobre sequestro, a gente cobre um evento de terrorismo, um evento de guerra, comoção civil. Então, qualquer dano que a aeronave venha a sofrer decorrente de um evento como esse, está coberto. Então, não fica só na questão de guerra, né? Então, é isso que a gente também aqui na Howden, né, a gente tenta explicar para os nossos clientes e trazer para ele a importância de ter uma cobertura como essa. Não, legal. E só para a galera entender um pouco, né? O evento de guerra, né? Às vezes, hoje é muito comum empresas de valores transportarem malotes de dinheiro por aeronaves, né? Sim. E às vezes vai aquele comboio de carro forte para o aeroporto carregar as aeronaves. E isso gera, né, alguns planos, né, de assalto a esses malotes, a esses carros fortes dentro do aeroporto. Sim. E numa troca de tiro, essas balas que alvejarem as aeronaves que estão ali paradas no pátio, sem ter nada a ver com o negócio, elas só vão estar cobertas se tiver a cláusula de guerra. A cláusula de guerra, ela está aí para isso, né? Correto. Então, assim, eu acho que o mais importante é dizer, não adianta o segurado contratar um seguro somente de casco, porque se ele tiver um evento como esse, ele pode talvez não ter cobertura. Não ter cobertura. Então, assim, a gente também, na nossa cadeira de corretora, a gente traz muito isso para o segurado, principalmente dependendo da operação dele. Então, como você bem colocou, se é uma aeronave que faz malote ou que tem uma operação que a gente sabe que está mais sujeita, né, a esse tipo de evento, a gente recomenda fortemente o segurado a contratar esse tipo de cobertura. Sim. Então, e até mesmo, se você não tiver nada a ver com o negócio, você foi ali para uma visita executiva, deixou o avião no pátio, deu um tiroteio e acertou na aeronave, é guerra, é causa de guerra, para reparar ela. E indo mais além, né? Acho que tem a questão do confisco também, que é muito importante, né? Então, uma aeronave, ela pode ser confiscada. Então, e decorrente desse confisco, ela pode sofrer algum dano. Então, eu acho que, assim, acho que é importante trazer essa questão do guerra para o pessoal entender realmente a relevância dela, né? Certo. E no guerra vem o reboque, né? O sequestro e o confisco, né? Exatamente. Ela vem as três juntas. Exatamente. Não tem como separar. Não quero só guerra, não quero confisco, não. Vem junta, né? Vem um pacotão, exatamente. Não, legal demais, né? Agora falando sobre resseguro facultativo. Sim. Né? Entrando
numa outra linha de negócio, né, que é o resseguro facultativo, e às vezes você fala, não, isso aqui é resseguro facultativo. Aí o cara fica com aquela interrogação na cabeça, assim, olhando para você, né? O que seria? O resseguro facultativo, ele nada mais é do que um resseguro contratado no caso a caso. Então, normalmente, a seguradora, ela busca o resseguro facultativo quando ela precisa assumir um risco e transferir um risco que esteja fora daquele contrato automático. Fora do contrato automático. Ou, indo mais além, às vezes ela até tem a cobertura no contrato automático, mas por ser uma operação que talvez ela ache que é um pouco arriscada, ela prefere dividir com o ressegurador de uma forma diferente. Então, ela busca um resseguro facultativo para não, talvez, prejudicar ou impactar o resultado do contrato automático dela. Do contrato automático dela. Então, o resseguro facultativo é o que a gente fala do caso a caso mesmo. Ah, certo, legal. E quais os casos que, vamos colocar assim, que são mais frequentes o facultativo? Tá. São os casos que realmente eles trazem uma exposição maior, né? E aí eles necessitam de um cuidado maior no sentido de ter um subscritor olhando aquela conta, trabalhar, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, detalhada também o clausulado, então trabalhar de uma forma um pouco mais dedicada. Então, podemos, por exemplo, aqui, linhas aéreas normalmente são facultativas, aeronaves, helicópteros que fazem operação offshore são facultativos, transporte aeromédico pode ser facultativo também. E aí, como eu disse, pode ser que todas essas categorias de risco, elas são aceitas no contrato automático da seguradora, mas a seguradora pode optar por não assumir naquele contrato e querer dividir com o ressegurador de uma forma diferente. Então, é dessa forma que é feito o facultativo e geralmente são esses riscos que entram lá. Certo, certo. E agora, o tem acontecido muito que a ANAC abriu várias facilidades, né, para classificação de pilotos. Então, antigamente, o piloto de bimotor turbohélice, ele tinha que ter a licença BR-90, renovada a cada ano, era bem rigoroso a ANAC. E chegou uma hora que a ANAC falou assim, é tudo multimotor. E aí transferiu para a seguradora essa subscrição mais acentuada. Esse filtro que a ANAC fazia, ela largou na mão da seguradora fazer. E tem hora, por mais que... E aí você tem o piloto que está migrando do Baron para o King, e, poxa, mas eu só tenho experiência em multimotor pistão, mas eu posso pilotar o King, porque a ANAC me permitiu, agora é multimotor também. Mas a seguradora não vê assim, a seguradora vê, poxa, você pilota pistão, mas você não tem experiência em turbo-hélice. Nesses casos que você não tem saída nas seguradoras, pode-se fazer um facultativo ou não? Pode. Inclusive, é um nicho que a gente, na Howden, a gente está trabalhando bem forte. Então, a gente, com a especialidade de aviação que a gente tem, não somente localmente, mas com Londres, onde fica, né, a nossa sede, a gente busca alternativas junto ao mercado de resseguro facultativo para atender justamente esses clientes que têm essas dores. Exato, né? exato. Então, a gente geralmente... A gente usa a nossa expertise, explica para os resseguradores a situação e tenta aí atender, colocar, seja uma experiência mínima ou uma cláusula de piloto nomeado, onde aquele piloto ele já está automaticamente aprovado. Então, a gente tem trabalhado muito nessa solução. Então, sim, o facultativo acho que é uma saída. E aí, trabalhar em parceria com um broker que tem essa especialidade, que tem esse contato com o mercado internacional é super importante. E com o mercado local também, que a gente tem resseguradores hoje também no Brasil que operam com aviação. E aí o broker pode fazer essa ponte no mercado facultativo para a seguradora ou até mesmo para um corretor de seguros que está precisando de apoio. Poxa, isso é muito legal, Bruna, porque o que acontece? A gente tem parado aqui, tem tido alguns entraves, igual há um tempo atrás saiu o AW139. E todo mundo exigia experiência do 139. Cara, o helicóptero acabou de ser lançado. Né? Como é que você pode exigir uma experiência para uma marca que acabou de ser lançada?
Sim. E fica, mas tem que fazer, aí ele tem que voar tantas horas com o instrutor da Agusta para fazer as horas, e torna-se, o seguro já é caro, e torna a operação mais cara ainda que ele tem que voar com o instrutor. Podemos tratar esses casos no facultativo? Podemos, e aí, novamente, acho que é um exemplo clássico, né, de uma colocação facultativa. Já lidamos com casos de aeronaves novas que saíram, né, no mercado, onde realmente não tinha piloto no mercado com experiência naquele modelo. E a solução que a gente realmente encontrou foi, em conversa novamente com os resseguradores, usando, né, a nossa expertise, explicar a situação para o ressegurador e verificar, porque normalmente para essas aeronaves novas, o fabricante ele dá o simulador para o piloto, justamente para ele se habituar à aeronave e poder operá-la. Então, o que a gente consegue fazer normalmente é colocar no facultativo não exigir a experiência mínima no modelo, mas exigir sim que o piloto faça o treinamento no simulador. No simulador, no tipo, então, né? Você pega por analogia o exatamente. Tipo, né? Não, aqui dá para ir, né? Exatamente. Não tem erro. E a gente analisa muito a experiência do piloto como um todo. Então, apesar da ANAC hoje ela ter, né, um critério diferente para definição de carteiras, a gente pede para o piloto: escuta, quais aeronaves você já voou na sua carteira? Porque apesar, né, da ANAC não ter mais isso, o piloto ele sabe, ele consegue, ele registra na CIV dele. Então a gente consegue falar com o piloto e trocar essa ideia e levar para o ressegurador. Olha, ele não tem experiência nesse modelo, mas ele já voou vários helicópteros biturbina, monoturbina. Então, a gente tem esse argumento para viabilizar o negócio. E aí, geralmente, é de forma facultativa, que a gente faz. Além do que, geralmente é uma aeronave nova, o mercado de seguros como um todo não tem experiência nessa aeronave. E aí, quando eu digo experiência, ele não sabe como essa aeronave vai se comportar. Se é uma aeronave que ela pode apresentar um problema, é uma aeronave que vai ser difícil de voar, que ela pode trazer sinistros para a seguradora. Então, normalmente, ainda que essa aeronave caiba no contrato automático, ela prefere colocar no facultativo para se proteger. Pô, legal, legal. E aí já pegando um gancho na polêmica, tá, Bruninha? A gente tem casos que tá acontecendo, pilotos de King super experientes, assim como a gente tem o Baron querendo ir pro King, né? A gente tem pilotos de King super experientes, 4.000, 5.000 horas, que o patrão tá comprando um Phenom 300. Certo. Assim, Alfredo, vou perder meu emprego. Como é que nós vamos fazer? Meu patrão vai comprar um Phenom. E eu só vou em King da vida, eu não posso perder esse emprego. A gente conseguiria também no facultativo, porque aí já é uma coisa. No helicóptero a gente vai por similaridade, né? Sim. Mas você migrar de um King para um jato já é outra história. Também haveria a possibilidade de se fazer, Bruno? Sempre há possibilidade. Eu acho que no facultativo, o céu é o limite. A gente pode buscar solução para todas as situações. Então, talvez não vai ser uma solução barata, né? Porque afinal o ressegurador ele vai estar assumindo ali um risco maior, porque afinal é um piloto que não tem experiência em jatos, que é, na verdade, uma aeronave completamente diferente de um turbohélice. Então... Mas, de novo, o céu é o limite. Então, assim, dá para a gente sempre buscar e a gente tem conseguido aí soluções bem legais, porque realmente esse ponto que você está trazendo é uma dor que a gente tem ouvido do mercado. A questão de pilotos, né? A questão de experiência, a questão das experiências mínimas, né? Que estão sendo aí solicitadas pelo nosso mercado. Então, acho que é uma solução aí que a gente consegue sim trabalhar. Legal, legal. E por último, né? Nessa linha, né? Também existem casos, né, do piloto de linha aérea, que foi vida inteira linha aérea, indo para a executiva. Certo. Aí chega a seguradora, não. Por mais que ele tenha 20.000 horas de PLA, ele não tem nenhuma experiência na executiva, eu não vou aceitar. E aí a gente tem que partir para o facultativo para poder voar seguro, né? Exatamente. Acho que é uma questão realmente o mesmo conceito. Eu acho que é uma questão de trazer para a gente conversar com o ressegurador. O mercado internacional é um mercado bastante maduro, assim como o Brasil. Então, explicar. Um piloto de linha aérea, ele certamente está preparado, né, para voar uma aviação executiva.
Então, acho que é uma questão também da gente conversar com o segurado, quebrar um pouco, né, detalhar melhor a experiência daquele piloto, todas as aeronaves que ele já voou, mas sim, o facultativo, ele sempre está aí, ele sempre é uma solução para quando você tem uma dificuldade de colocar no mercado local, ou até mesmo para seguradoras que querem proteger um pouco mais a sua carteira, o seu portfólio. Sim, não, legal, muito legal. E indo para o outro lado, né, que também é uma preocupação do cliente, né? Poxa, eu vou fazer um negócio facultativo, aí ele já imagina que o negócio dele está todo lá fora, que não tem, que aqui no Brasil ele vai ficar órfão, né? Mas a gente fala, não, você vai ter um front aqui no Brasil para poder fazer. No caso do sinistro, como é que funciona um sinistro de um risco 100% facultativo? Normalmente, um risco facultativo que tem sinistro, o segurado vai ter o contato, né, local com o seu corretor de seguros e com a seguradora. E a seguradora e o próprio corretor também, se ele quiser participar, ele vai ter o apoio do broker de resseguro, que é a parte que eu atuo. Então, o broker de resseguro vai ser essa ponte entre a seguradora e o ressegurador, no sentido de regular o sinistro. Então, vai ter a questão de nomeação de reguladores, a avaliação das causas, né, do sinistro. Então, o broker, ele faz muito essa ponte, ele dá esse serviço, né, e ele dá esse suporte para o corretor de seguros e a seguradora, para que eles tenham condições aí de apoiar o segurado. Então, o segurado não vai ficar nem um pouco desamparado, muito pelo contrário. Tranquilo que ele não vai ficar órfão. Muito pelo contrário. Ele ainda vai ter um broker cuidando dele. Exatamente. Né? Ele vai ter um broker de resseguro ali apoiando ele naquele caso específico, com todo o know-how, com um time completamente dedicado para atender a situação que ele realmente vai precisar, né? Que é o sinistro, né? Não, legal. E como está tudo engatado, né? Que a gente está falando, vem tudo na mesma linha, né? Para os nossos espectadores entenderem, né? Qual que é a diferença do broker para o corretor de seguros, que ele trata, né, a renovação da aeronave dele, e aonde que está o papel do broker nesse campo de negócio que a gente tem? Ressegurador, broker, corretor e seguradora. Tá. O corretor de seguros, aí eu vou usar um termo bem coloquial. O corretor de seguros, ele nada mais é do que o intermediador entre o segurado e a seguradora. Então, o segurado vai contratar um corretor para conversar com uma seguradora e buscar a melhor solução para ele, para colocar ali a aeronave dele, o hangar dele. O broker, ele está justamente intermediando a relação entre a seguradora e o ressegurador. Então, o broker de resseguro, ele tem esse papel, assim como o corretor de seguros tem com o segurado, o broker ele tem com a seguradora. E o papel importante do broker aqui de resseguro é porque a gente consegue consultar mercados a perder de vista. Então, a gente tem os nossos mercados locais, com a expertise local, com atendimento local, mas o broker de resseguro, ele pode buscar opções de cotação no mercado internacional, que às vezes a gente não consegue obter aqui, ou a gente precisa de mais apoio, a gente não tem uma capacidade completamente disponível aqui. Então, essa é a diferença. Bacana demais. E já pegando o gancho, né, da Halden, né, você vê que está tudo emendado, né, os assuntos, né? Conta pra gente um pouquinho da Halden, o trabalho dela aqui no Brasil, a representatividade que ela tem lá fora. Conta pra gente sobre a Halden. A Halden, ela é uma corretora de origem inglesa, né? O primeiro cliente da Halden foi, na verdade, fechado em 1994, então é uma empresa que já tem bastante história. Hoje é um dos maiores corretores, e acho que o maior corretor independente que a gente tem em Londres. E a gente tem uma presença global, a gente tem 17 mil funcionários aí espalhados pelo mundo, não funcionários, mas acho que falar especialistas, a gente tem 17 mil especialistas, a gente tem aí mais de 50 escritórios também espalhados pelo mundo todo. Então, é uma corretora que tem uma capilaridade, tem uma presença a nível global. Né? E no Brasil, a nossa operação, ela também é madura, ela já tem aí quase mais de 10 anos. E a gente tem tanto a corretora de seguros como a corretora.
E acho que de escritório, a gente tem 7 escritórios hoje no Brasil. É uma operação que está crescendo bastante. 7 escritórios no Brasil? Exatamente. Então, a gente também tem aqui uma capilaridade bem legal no país, podendo aí atender todos os clientes, né, em todos os lugares. E lá fora, ela tem um viés especializado em aeronáutico lá fora, né? Ela tem, assim, é reconhecida como um player de grande porte lá fora, né? Sim, a Howden acho que ela é um dos maiores brokers de aviation, com especialidade em todas as linhas de negócio. Então, a gente tem aí especialistas no ramo da aviação civil, de aeroportos, hangares, linhas aéreas, até mesmo satélites, oficinas de manutenção. Então, a Howden é referência, acho que na questão da aviação, tem aí um relacionamento muito forte com os mercados e, consequentemente, consegue buscar aí as melhores soluções, né, para os clientes. Então, é um dos titãs, né? Com certeza. É o titã. É o titã, né? Sim. Não, muito legal, muito legal. E a gente, né, fez o nosso, através da Aeroconsult Seguros, a gente fez o nosso primeiro negócio facultativo, né? Sim. Desde que você assumiu a Howden, a gente ficou muito feliz de ter dado certo esse negócio, que foi uma escola de aviação. E às vezes isso foi muito demonizado pelas seguradoras aqui no mercado, né? Mas a gente sabe que tem, como todo segmento, você tem um profissional bom e um profissional ruim, né? Só que todo mundo, os ruins, né, acabam levando os bons para a vala também, né? Como é que foi receber esse negócio? Putz, uma escola de aviação, porra, Alfredo, foda. Como foi receber esse pedido nosso para essa colocação facultativa? A gente que trabalha no facultativo, acho que a gente é desafiado todo dia, né? Porque a gente recebe justamente os riscos que as seguradoras não querem colocar ou que não tem aceitação. Então, quando você me trouxe, né, a escola de aviação, eu até pensei, poxa vida, não posso falhar com o Alfredo, preciso buscar aí a melhor solução para ele. Então, mas eu acho que é um case de sucesso, a gente já até falou sobre isso. Porque a gente trabalhou muito em parceria. Então, qual foi o segredo, né? Buscar o maior nível de informações possíveis para que a gente pudesse dar para o ressegurador a segurança de que ele estaria entrando num negócio que seria, não vou dizer 100% seguro, porque sinistro pode acontecer a qualquer momento. O risco está sempre iminente, né? Mas que é um negócio que o ressegurador tem a segurança de que ele é bem feito, é uma operação estruturada. Então, eu acho que o maior sucesso foi esse, a gente ter o maior nível de informações e levar para o cliente a solução que ele precisava, da forma que ele pediu para a gente. Sim, a Equipução ficou muito feliz com o resultado, né? Porque era algo que a gente vinha batalhando desde 2020, porque a gente tinha esse seguro no mercado brasileiro, né? Fomos fazendo, chegou 2020 na pandemia, todo mundo, o mercado brasileiro passou a régua nesse segmento. E aí ficou descoberto durante 4 anos, e o seguro ele é muito importante para a empresa, para o aluno que está ali voando, e principalmente para as instituições financeiras que estão financiando a operação. Né? Então, todas as aeronaves hoje são leasing. E aí você tem que dar garantia para os lessores da aeronave em caso de acidente ser reposta ou ser quitada junto aos lessores. Isso também ajuda muito na capacidade financeira do cliente. O seguro é muito importante para dar capacidade financeira para o cliente. Por isso que ele ficou muito feliz, porque a escola, com esse negócio, ela vai dobrar de tamanho. Sim. Né? Então, assim, Alfredo, eu tenho 5 aeronaves, agora eu posso comprar mais 5. Eu vou dar 5 de garantia, vou pegar o dinheiro e vou comprar mais 5. E aí a escola dele vai ampliar. Né? Ele vai ter maior capacidade, vai ter mais aluno, vai ser bom para todo mundo, né? E o seguro também vai ganhar mais 5 aeronaves, né? Exato. Eu acho que esse é o grande ponto do seguro, né? Ele movimenta o nosso mercado, ele permite que o nosso mercado cresça.
que a gente protege, né, os clientes, as seguradoras protegem os clientes, protegem os patrimônios. Então, acho que esse exemplo que você está dando da escola de aviação é muito pertinente, porque permite que a escola invista em mais aeronaves, consequentemente, ela possa investir em treinamento dos seus instrutores, invista na manutenção das suas aeronaves. Então, eu acho que é muito positivo e a gente fica muito feliz ali de ter conseguido essa solução. Não, foi muito legal, foi muito legal. E assim, até a gente mesmo que está aqui, a gente fica animado, né, em buscar novos negócios diferentes, porque o que a gente enfrenta no mercado? Vamos falar assim, o filé mignon, todo mundo quer, todo mundo briga, a pancadaria sai. Mas aonde que é um negócio diferente é que você se destaca. Quando você arruma solução para negócios diferentes, para negócios difíceis, aí você entra numa posição de destaque especial. As pessoas começam a te ver com olhos diferentes, começam a ver a Halden de olhos diferentes, a Aeroconsult com olhos diferentes. Então, isso é muito bom para o contexto, né? Porque às vezes você tem ali, quando a seguradora, o mercado nega, ele simplesmente fala, não tem solução, não consigo fazer. Acho que o grande desafio é você tentar fazer tendo solução aqui ou não. E eu acho que esse é o grande diferencial da Halden, é um dos motivos assim que me dá muito orgulho de trabalhar na Halden. A Halden, ela gosta de trabalhar, né, com especialidades, ela gosta de trazer soluções, né, que a gente chama, né, desenhadas para os seus clientes. Então, eu acho que trazer esses desafios para a gente motiva a gente mais ainda. Certo. Então, é o que a gente gosta de fazer, a gente faz com prazer, a gente faz com profissionalismo. Então, eu acho que assim, tem super a ver aí com o que a gente tem para oferecer e o que a gente gosta de fazer. Não, muito legal, muito legal. E o mercado, Bruna? Como é que você vê o mercado hoje? Né? Tanto o mercado de seguro quanto o mercado de resseguro. A aviação voltou a crescer, finalmente, depois da pandemia. Como é que você está enxergando esse mercado? O mercado de seguro e resseguro, falando um pouco mais voltado à aviação, em questão de prêmio, ele se manteve muito parecido. Né? A gente saiu aí de um prêmio de 270 milhões de reais para 268 milhões feito, né, em 2023. Eu acho que o principal ponto aí é a sinistralidade. A sinistralidade na aviação está melhorando bastante. O que é um ponto, acho que positivo, não somente para as seguradoras, mas para as seguradoras que estão participando dos contratos automáticos. E a gente está vendo aí, enfim, muitas seguradoras querendo entrar no aeronáutico, né? voltar ou até começar a operar. E acho que é um mercado, assim, muito a ser explorado. A aviação civil, ela cresce todo ano. Ela estava um pouco retraída por conta, né, da pandemia, mas ela está começando a crescer de novo. Hoje a gente tem, acho que, uma frota de quase 20 mil aeronaves, né, na aviação civil. Então, eu acho que é um momento positivo para o mercado de aviação. Como um todo, o mercado de seguros e resseguros, a gente sabe que tem vários impactos. Agora, a questão das enchentes no sul, então, de novo, trazendo o que a gente fala do mutualismo, né? Todo mundo está pagando um pouco de sinistro agora, vai ter prejuízo, então talvez isso impacte o mercado como um todo. Então, eu vejo um pouco dessa forma. Certo. E especificamente, né, vamos lá para o seu mercado, né, broker de resseguro. Como é que está a pancadaria da brokeragem? A gente tem, acho que a concorrência ela faz parte do negócio, né? A gente lida, né, com concorrência, mas a gente usa do que a gente sabe fazer melhor. Então, a gente usa da nossa expertise, eu acho que a gente cativa os clientes justamente trazendo soluções, né? Quando o cliente ele precisa, trazendo um atendimento personalizado. A Halden, a gente fala muito que é uma corretora boutique, é uma corretora que atende os clientes de uma forma personalizada, direcionada. Então, a gente sabe, né, como você falou, né, tem pancadaria, mas a gente tenta aproveitar o nosso melhor para ganhar os nossos clientes. Qual a história, assim, a mais difícil e a mais legal da sua carreira?
Eu acho que a história mais legal foi, na verdade, a história mais difícil. Então é a mesma. Então, exato. Foi há muitos anos, na verdade, eu tava trabalhando como subscritora numa seguradora e apareceu um segurado, que já era segurado, ele já era cliente da seguradora e ele tinha um helicóptero que ele precisava transportar peixes. Então, pendurado, né, no helicóptero. Eu preciso cobrir essa operação e eu preciso transportar peixes. E a gente consultou o contrato automático, não pode. Não pode. E aí a gente estava lidando com um mercado já internacional. E aí a gente justamente consultou um broker. E aí, olha, a gente precisa de uma solução. A gente, assim, cliente é importante aqui para a empresa, a gente precisa dar uma solução para ele. E aí a gente foi buscar no mercado internacional, então, reuniões e reuniões explicando para onde essa aeronave ia, o que ela ia fazer. E aí, finalmente, a gente conseguiu uma solução, né? Talvez com franquias diferentes, coberturas diferentes, mas a gente conseguiu uma solução. Mas eu lembro que a gente suou bastante. Foi difícil pra caramba. Foram semanas aí, indo, voltando, perguntando, voltando, até que a gente conseguiu aí fazer a colocação. Caramba, nossa, é muito legal. E assim, como é que é lidar com o gringo? Você convencer o gringo de fazer o negócio que você quer. Como é que é essa habilidade? Porque o brasileiro tem essa malemolência, né? Pô, vem cá, vamos começar. Não, assim, no tete a tete, a gente se dá muito bem. Mas quando você vai para um gringo, ele é bem gelado, né? Como é que é você conseguir as coisas que você quer com o gringo? Eu acho que é levar segurança para ele, né? Então, eu acho que é dar pro subscritor a certeza que você está trazendo um negócio que você conhece, que as informações elas são verdadeiras, não tem aí nenhuma pegadinha, ele não vai ter nenhuma má surpresa, e trazer solução para ele. Acho que mostrar para o subscritor quais as saídas que você propõe, não simplesmente só entregar o problema para ele, olha, cota. Não, conversar com ele, trocar ideias, dar todas as informações que ele precisa. Então, eu acho que é dessa forma que você ganha subscritor. E não só, enfim, pedindo, exigindo, não. É conversando, mostrando que você entende do assunto, porque o broker de resseguro acho que tem muito isso. Ele não vai só levar o risco. É muito como corretor de seguros. Ele tem a especialidade dele. Então, ele vai conversar com o ressegurador como um consultor mesmo. Então, eu acho que é dessa forma que a gente acaba aí sendo positivo, aí tendo sucesso. Então, você lida bem com os gringos? Eu acho que sim. Espero que sim. Não, muito legal, Bruna. Falando um pouco de mercado público, né? A gente tem aí riscos de bombeiros, de polícia militar, de segurança pública no geral. Qual que é o apetite nesse segmento, as soluções, a capacidade, como é que vocês estão posicionados nesse mercado para riscos facultativos de segurança pública? O mercado, né, ressegurador, ele tem bastante apetite, né, para riscos, né, de órgãos públicos. Então, o que eu posso dizer é que eles estão habituados, né? Então, eles já entendem um pouco a realidade do nosso mercado, da questão de editais, como que funcionam as franquias, porque em órgãos públicos, geralmente, as franquias são diferentes, né, da aviação civil. Então, o que eu posso te dizer é o mercado está aquecido, o mercado está olhando aviação pública, então é um nicho aí que acho que a gente consegue atuar de uma forma bem positiva aí com os mercados e não, de novo, não somente mercado internacional, mercado local também tem interesse, está olhando, então eu acho que a gente tem aí boas soluções para oferecer aí. Legal. Ô, Bruninho, por fim, né? Qual que é a sequência disso, né? A partir do momento que você fez um risco facultativo, aí você tem sleep, release, stamp, cover notes, organiza isso tudo para nós. Qual que é o primeiro passo para ir depois para voltar à integralização de 100% do risco aqui no Brasil? Então vamos lá, a gente começa tudo aqui com o corretor de seguros. Então o corretor de seguros vai mandar um questionário para a seguradora e a seguradora manda o questionário para o broker. E o broker, por sua vez, manda o questionário para o ressegurador. O ressegurador ele vai cotar
e ele vai emitir o que a gente chama de SLIP. SLIP. O SLIP São as condições. são as condições que nada mais é, no final das contas, que a apólice de resseguro. Certo. Então, o SLIP é a apólice de resseguro. Ele vai carimbar o SLIP, é a forma como ele garante que ele está participando daquele risco e assumindo aquele risco. Ele vai colocar lá o percentual que ele quer assumir daquele risco. Ele vai devolver o SLIP para o broker. O broker, com aquele SLIP, ele vai emitir o que a gente chama de nota de cobertura, que é uma carta para a seguradora, onde ele transcreve tudo que está no SLIP, assumindo, na verdade, tudo que ele colocou com o ressegurador. Certo. E ele ainda emite o que a gente chama de debit note, que é o boleto ou a GECAM que a seguradora vai ter que pagar para ele depois o prêmio. E aí a seguradora, com esses documentos, emite a pólice, e aí ela manda a pólice para o corretor e para o segurado. É de uma forma bem simples. E A aí, gente sabe que tem mais quando coisa. ele emite, já está 100% integralizado no momento da emissão. Quando o ressegurador ele carimba o SLIP e ele coloca lá que na verdade já é, né, uma linha assinada, que a gente fala em inglês que é signed, isso quer dizer que está coberto. Então, quando você tem, né, 100% colocado, a soma de todos os percentuais de todo mundo que está participando dá 100, aí a gente fala que está integralizado. E aí a seguradora ela pode emitir a pólice tranquila, porque em caso de sinistro ela vai estar protegida. Sim. Beleza. E abrindo um parênteses na integralização, né? É que às vezes o risco é tão grande que você precisa de mais resseguradores no processo. Sim. Né? Um só não consegue absorver aquilo tudo, né? Sim. E aí você vai. Aí o trabalho do broker é esse também, né? Você pega 15 aqui, 25 aqui, 30 aqui e vai até dar 100%. Exatamente. Então, a gente, como broker, a gente consulta os resseguradores e, com base no prêmio que eles cotam, na capacidade que eles dão, a gente vai montando o quebra-cabeças até chegar em 100%. Até chegar em 100%. Exatamente. Legal. E esse 100% também pode a seguradora aqui falar assim, não, eu quero ficar com 15%. Pode. Né? Aí você vai buscar a diferença. Pode, exatamente. A seguradora ela pode muito bem dizer para mim, não, Bruna, eu quero 20% desse risco, então eu só preciso de 80%. Então, o meu papel como broker é ir no mercado e buscar esses 80% para ela. Buscar os 80%. E podemos falar com certeza hoje, ou não, Bruna, que nenhuma seguradora consegue matar 100% de uma aeronave no peito. Por mais que ela tenha capacidade, mas ela quer proteger a solvência dela. Então, hoje, todo mundo tem um ressegurinho automático aí por trás, né? Toda seguradora. Normalmente elas têm porque é o que você está falando. A aviação, eu acho que ela não tem o que a gente chama de frequência de sinistros. A aviação, ela tem o que a gente chama de severidade. Certo. Então, o que quer dizer severidade? É um sinistro que envolve grandes valores. Não existem sinistros pequenos na aviação. E ao assumir tudo do próprio bolso, a seguradora ela pode prejudicar o caixa dela, ela pode. Então, o resseguro ele está aí justamente para apoiar a seguradora e proteger aí o patrimônio dela. Assim como o segurado busca a seguradora para proteger o patrimônio dele. Correto. Agora, uma curiosidade minha, tá? Como que funciona o resseguro catástrofe? Na verdade, a catástrofe ela pode ser interpretada, por exemplo, como duas aeronaves, por exemplo, quando elas se colidem, ou seja, isso é considerado uma catástrofe. Normalmente, o ressegurador, ele também se protege. Ele também se protege. Ele também se protege. Então, ele conta com a proteção de um outro ressegurador. Então, ele também transfere risco. Ele também transfere risco. E isso a gente chama de retrocessão. Então, quando o ressegurador ele compra a proteção de um outro ressegurador, é a retrocessão. Então, normalmente, o ressegurador ele busca essa proteção em catástrofes. Puxa, que bacana, que bacana. Muito legal saber disso. Acho que a galera está curtindo demais, né, essa questão. E falando um pouquinho agora sobre mercado local e mercado no exterior.
existe aqui no Brasil uma obrigatoriedade, né, de você passar pelo mercado local, né? Sim. Você não consegue ir 100% lá fora sem ofertar aqui, né? Como é que funciona isso? Quais os percentuais que você tem que operar? A SUSEP, que é o nosso órgão regulador, ela demanda que você ofereça, né, tanto os riscos de contrato como os riscos facultativos aos resseguradores locais, né, dando preferência aos resseguradores locais. Que estão estabelecidos no Brasil. Que estão estabelecidos e registrados na SUSEP. Então, esses mercados, aí falando no facultativo, eles têm 5 dias úteis para analisar, né, essa oferta, e eles podem aceitar, como eles podem declinar, eles podem não aceitar. Certo. Caso eles aceitem, e eles aceitem seguir nos melhores termos que a gente conseguiu de cotação, seja ele cotando ou seja ele seguindo uma cotação de um ressegurador lá fora, que pode ter me dado uma cotação, se ele topar, eu tenho que alocar a capacidade dele na minha colocação, na minha apólice. Certo. Normalmente, 40% que a SUSEP ela dá de preferência para esses mercados. Então, a gente tem que, eu não digo reservar, mas dar a preferência para os mercados locais. E se eles, porventura, não quiserem o risco, a gente está livre para consultar o mercado internacional. Mas ele pode trabalhar, mesmo ele tendo uma taxa maior do que você conseguiu lá fora, ser obrigado a alocar a capacidade nele? Hoje a SUSEP não obriga mais. Então, se o ressegurador ele não segue a melhor condição que eu tenho, eu não tenho a obrigatoriedade de colocá-lo. Isso é muito bom, né? Eu não tenho mais a obrigatoriedade de colocá-lo. Quando o mercado abriu em 2008, antigamente, aí o que quer dizer abertura de mercado? Antigamente só o IRB podia dar capacidade de resseguro no Brasil, era um monopólio. E em 2008 a SUSEP permitiu que os resseguradores internacionais pudessem dar capacidade para riscos brasileiros. E com isso veio a questão da obrigatoriedade da oferta para os nossos mercados, até mesmo como uma forma de proteger o nosso mercado e manter, né, a operação aqui no Brasil. Antigamente, o ressegurador, se ele quisesse o risco, no preço que ele quisesse, ele podia ficar com o risco. Hoje, ele tem que, na verdade, seguir os melhores termos que a gente tem. Ou se você tem um e-mail lá fora e te der 2, você pode dar tchau para ele, né? Não, muito legal. Bruninha, te agradeço, assim, de coração. Foi do caramba o bate-papo aqui. Eu acho que a galera tá, assim, passando a entender mais, né, de resseguro aqui. E como esse é um programa patrocinado pelo Grupo Consult Seguros, pela Aero Consult Seguros, L2A Consult, a gente queria deixar com você uma lembrança do nosso programa, para você colocar lá. Acho que... que legal. Obrigada. Você vai gostar. Com certeza eu vou. Abre aí para você ver. A nossa parceira Fernanda, da Danil Maquetes, que faz essas lembranças do nosso podcast, né? Mais um para minha coleção. Obrigada. A nossa aeronave padronizada, né? Legal. Personalizada. Obrigada. Eu queria, mais uma vez, agradecer em nome da Haldren, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite e parabenizar vocês aí pela iniciativa. Mais uma vez, acho que é muito legal a gente trazer esse nível de informação para os nossos clientes e para o nosso mercado. Sim, não, eu te agradeço a participação, né? A intenção aqui é sempre tentar abrir um pouco. Todo mundo vê o seguro como caixa preta, né? Mas não é. Né? E a gente quer abrir essa caixa com, né, uma linguagem bem simples aí para as pessoas entenderem. Muito obrigado de coração. E esse foi mais um Pode Voar Seguro, com o patrocínio do Grupo Consult Seguros, da Aero Consult Seguros, da L2A Consult. Falamos hoje sobre resseguro e recebemos a Bruna Lopes da Haldren. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo programa.